Pessoal, vamos falar um pouquinho mais, né, do corte de gastos. Eu acho que todo mundo estava acompanhando o Conversa de Redação nesse horário ontem, quando debatíamos essa questão, mas Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fazia o anúncio naquele momento, né? Então as informações eram muito incipientes ainda. Agora, já com todas as informações nas mãos, o Congresso tem pouco mais de 20 dias para apreciar o pacote de gastos do governo antes do fim de ano. Ontem, como eu disse, o ministro da Fazenda divulgou detalhes desse plano. O mercado reagiu muito mal ao pacote. O dólar chegou a valer R$ 6 ao longo do dia. Além das medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, o Congresso Nacional precisa também votar outras coisas, LDO, Lei Orçamentária de 2025, e que pressiona ainda mais a pauta lá no Congresso. Mas me parece que o foco agora é sim esse pacote de corte de gastos. Ô Rita, eu queria começar com você, a gente começar a destrinchar isso tudo que foi anunciado ontem, mercado reagindo muito mal, dólar disparando. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu vou tentar resumir, né? A maior crítica foi o combo, um combo inusitado, porque o foco era cortar despesas, mas ao anunciar o corte de despesas, o governo anunciou também uma renúncia de receitas. E para compensar a renúncia de receitas pela isenção de quem ganha até R$ 5.000 do imposto de renda, aí começou aquela especulação, porque antes a gente estava preocupado só na eficácia, na potência do pacote de corte de gastos. E até aqui, na média, o governo anunciou 70 bi em 2 anos. Pelas contas, a conta mais otimista foi a do Itaú, que está projetando aí 53 bi. Mas, na média, a economia projetada pela maioria das casas de gestão, dos bancos, é em torno de 40 a 45 bi. E a crítica geral foi exatamente essa falta de visão de mercado ao misturar 2 assuntos e tirar, né, praticamente anular o efeito de um com o anúncio de outro. Então, quando você está falando de despesa, você não pode falar de abrir mão de receita, porque você está procurando o equilíbrio fiscal. Então, essa é a maior crítica. E agora fica a notícia boa, que nós podemos ter até uma trégua na abertura dos mercados hoje. Ontem à noite, era muito esperado o pronunciamento do Galípolo, o futuro presidente do Banco Central, né? Porque o Rui Costa, na apresentação do pacote, falou que finalmente em janeiro nós teríamos um presidente do Banco Central que morava no Brasil e não em Miami. Então, essa mudança no comando do Banco Central, ela também está causando muita incerteza no mercado. E o Galípolo ontem foi curto e grosso e disse que o Brasil está indo bem, a economia está crescendo, a taxa de desemprego está baixa em função do trabalho do Banco Central em cima da política monetária e que os juros terão que ficar aonde deverão ficar para conter a inflação. A inflação, gente, é a pior coisa para um país. Ela tira a previsibilidade das empresas, as pessoas param de investir, tira a previsibilidade das famílias. Portanto, a notícia boa foi um futuro presidente do Banco Central com foco na inflação, no controle da inflação. E a notícia ruim é que ontem já estão precificando o ciclo final da Selic por causa dessa confusão que o governo aprontou em 14,5%, 15% ao ano no ano que vem. E para esse ano, o aumento da taxa Selic pode ser de 1 ponto na próxima reunião do Copom, e aí a gente teria uma Selic acima de 12% no fechamento do ano. Ô, Silvana Lobo, eu não sou um completo ignorante em economia, eu acompanho as coisas, leio, ouço os especialistas, afinal, a minha profissão pede que eu faça isso, né? Mas ontem eu tentei vi quase tudo, assim, do anúncio do Fernando Haddad, as perguntas, aquela confusão toda. Eu fico imaginando o cidadão comum agora, que está na correria do dia a dia, que acordou 4 horas da manhã, pegou ônibus, está vindo trabalhar em Belo Horizonte, volta tarde, corre para lá, filho doente, tem que fazer isso. Eu entendi muito pouco disso tudo, né? Talvez a confusão do Fernando Haddad em divulgar, fala uma coisa à noite, fala outra coisa de manhã, essa confusão toda. Me parece que tá todo mundo muito confuso em torno disso, não tá não? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Ô, Júnior, então você está falando que você não é completamente analfabeto, mas eu estou no completamente analfabeto aí. Eu não entendo quase nada de economia, quase nada não, vamos dizer que é nada mesmo. E você tem até sincera, eu não tenho interesse também não. O que eu sei, e aí isso que a Rita falou foi a coisa que mais me chocou, porque eu assisti, foi o anúncio da noite.
Falei assim, não entendi nada. Se o negócio é para falar os gastos que vão ser diminuídos, esse anúncio de que vai ser feito em 2026, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, não que eu não acho que isso deva ser feito, eu até acho que deve, até porque isso foi promessa de campanha. Sim. Então é óbvio que tem que ser feito. Mas o momento era o apropriado para anunciar essas duas coisas? Se o trem em 2026, por que não largou esse trem para avisar esse trem depois? No final do ano que vem, avisasse, a partir do ano que vem, quem ganha até 5 mil vai estar isento. Por que não falou isso o ano que vem? Isso aí realmente eu não entendi. E se isso foi um dos motivos para dar esse problema aí do dólar subir e tal, não deveria ter sido feito. Quer dizer, muito desastrado, né? Tudo uma conduta muito desastrada. E eu espero, Júnior, disso tudo que eu ouvi aí, porque o que acontece? Nós estamos no olho do furacão aí da briga contra o pessoal do Exército. E aí você ouve falar que vai ter aí os militares, né, das Forças Armadas vão ter um prazo maior de tempo na ativa para poder irem para a reserva e outras afetações que eles vão ter. Mas uma das coisas que eu ouvi falar é que a pensão para as filhas dos militares vai ser as filhas solteiras, todas são casadas, só não casa no papel. Isso é uma coisa absurda. Se isso realmente for ser mantido, esse trem dessa proposta para mim é furadíssima total. Ô, William Travassos, o mercado financeiro está sendo muito duro com o governo ou o governo está trabalhado mesmo? Hein? Bom dia. Essa narrativa do mercado é aquela história do nós contra eles sempre, né? Então, a culpa é do mercado. Na verdade, nós estamos do lado do povo, né? O mercado é contra a esquerda ou ao Lula. E esse papo, essa lenga-lenga me incomoda, mas tudo bem, é uma narrativa. A Silvana é uma pessoa que eu votaria em você para para deputado, senador. Primeiro você tem que jamais. Você tem uma postura. Teria que me filiar a alguma coisa. Mas jamais faria isso. Entenda a construção do raciocínio. Eu votaria porque você é uma pessoa que conhece de leis e tal. Aí você chega para mim e fala o seguinte: olha, William, falou aqui na bancada pra gente, eu não tô entendendo bolufas disso, tá uma confusão danada. Imagina se você hoje fosse uma representante do povo e você tem 2 semanas, porque tem recesso dia 22 de dezembro. Vamos lá, você tem 3 semanas, mas levando em consideração que eles começam a trabalhar na terça, vão embora na quinta, então você tem... 6 dias, talvez? 9 dias. Como é que você vai decidir alguma coisa nesse país, falar de um pacote de corte de gás, falar de uma mudança de uma estrutura num período tão curto de tempo? Aí eu fico tentando entender qual é a cabeça, porque assim, provavelmente a Silvana, como parlamentar, ela vai se debruçar com seus assessores, vai pesquisar sobre o tema, e cada tema a gente tem que avaliar o impacto disso na sociedade. Isso vai trazer um lado bom pra gente, vai ajudar o povão, não vai? Então, os caras vão resolver o problema do país em 20 dias. Tudo bem, vambora. E aí, qual é a moeda de troca para eu conseguir um voto a favor do meu pacote de gastos? Aí você falou tudo. Emenda parlamentar. Então, meu amigo ouvinte da Itatiaia, no fundo, nós não decidimos porcaria nenhuma elegendo essas pessoas. Ô, Marcelo, depois do William lançar a Silvana como deputada federal aqui, queria ouvir sua percepção sobre isso tudo. Eu sei que você ficou ali destrinchando o Haddad ontem, eu também fiquei lá olhando. Você me chamou para mostrar alguns pontos, as incoerências e tal. Como é que você digeriu isso tudo de ontem para hoje? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O William falou, né, que como que eles vão aprovar? William, se tiver interesse, deputado, senador, aprova em questão de minutos qualquer coisa. Por maioria, né? Dinheiro. Não, qual o interesse, né? Não é o interesse da nação, né, Marcelo? Quando não é o interesse da nação. Quando é o aumento do fundo eleitoral, às vezes em 2 sessões tudo se resolve. Então, quer dizer, né, vamos aguardar. Agora, eu acho que as críticas que o mercado tem feito ao Haddad, críticas duras, o Haddad tem apanhado muito de vários lados, são justas, porque houve uma confusão que o próprio governo articulou. O governo criou uma expectativa muito grande em relação a esse pacote, ficou o mês inteiro jogando para a semana seguinte, vamos anunciar na semana seguinte, tá quase pronto, vai ter uma reunião para definir, uma reunião definitiva sobre o tema, e vai empurrando. Então criou a expectativa que seria uma coisa muito grande. E aí quando, né, aquela expressão antiga, né, a montanha pariu um rato, quando a gente viu quando o mercado viu, as instituições viram que na verdade o corte era pequeno e que foi um anúncio de outras medidas, a insatisfação foi muito crítica. Agora, eu acho que ainda vale a gente ressaltar que tem pontos positivos nesse anúncio, né? Tem pontos positivos, por exemplo, como a Silvana falou, da mudança das pensões para militares. Gente, o Brasil vive algumas situações absurdas. Algumas categorias nesse país são muito beneficiadas em detrimento de outras. Então, é preciso sim mudar. A questão do imposto de renda é uma questão de justiça social. Não é justo quem paga 50 mil pagar o mesmo que quem paga 6, 7.
Então, Os essas super mudanças são salários, hein, Marcelo? positivas. Coloca aí. Os super salários. Eu quero ver esse ponto. Só que aí que tal ponto, tudo isso precisa ser discutido como? No Congresso. O Haddad está apresentando agora porque ele sabe que isso vai ter uma resistência no Congresso. Isso não vai ser aprovado de um dia para outro. Não é interesse deles aprovar isso de um dia para outro. Talvez a questão do imposto de renda porque em 2026 vai ter eleição e que deputado que vai votar contra, né, uma isenção de imposto de renda. Então, o ministro está jogando para a Câmara para tentar dividir a responsabilidade com o Legislativo. Agora, ficou de forma atabalhoada, né? Ele apresentou tudo de um jeito só e aí no dia seguinte teve que explicar. Olha, gente, aqueles 70 bilhões que foi prometido ontem à noite, na verdade, não é 70 bilhões com o imposto de renda, é de outro assunto, ficou muito confuso. E aí depois o Rui Costa, ministro da Casa Civil, entra também para falar de temas políticos, rebater críticas, criticar o presidente do Banco Central, que não teve nada a ver com o assunto. Então, fica parecendo uma politização desnecessária. Eu acho que as críticas são justas, eu acho que realmente criou-se uma expectativa grande. Agora, tem pontos positivos. E se o Congresso abraçar essa proposta, a gente vai ter alguns avanços importantes ano que vem.